Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor André aqui na área, né? Retornando. Estamos aí firmes e fortes. Queria mandar um abraço aqui para a galera de São Pedro do Piauí. Galera aí sintonizada, galera conectada aqui nas nossas aulas aqui do canal Educação. Gente, e hoje o tópico da nossa aula é sobre função afim, só que nós vamos falar agora sobre a parte de inequação. Porque nós já falamos de função afim, encontrar zero da raiz, aprofundamos bem essa parte. E eu vou relembrar um pouco para vocês aqui. Porque para a gente resolver uma inequação do primeiro grau, é muito simples. É bem parecido, na verdade. É só a questão da desigualdade. Professor, como assim? O tópico, né, de inequação, como eu disse, né, o roteiro aí da nossa aula. E nós vamos descrever o objetivo. O objetivo é descrever como ocorre a variação entre duas grandezas em um determinado intervalo numérico. Esse é o tópico, esse é o tema da nossa aulazinha de hoje. E vamos resolver muitas questões durante a nossa aula. Beleza? Olha aí. Para a gente entrar aqui na parte da função do primeiro grau, na inequação, né? Vamos relembrar um pouquinho para vocês aí como a gente encontra o zero da raiz da função ou a raiz da função. Professor, o que é isso? E lembrando, né, quando a gente fala de função polinomial do primeiro grau, você tem que estar ligado como é que se comporta o gráfico. Como é que é o gráfico? E nós vamos analisar em que pontos que ela é crescente, em pontos que ela está decrescendo e quando que ela é igual a zero. Beleza? Olha aí. O zero ou raiz da função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. O valor de x, onde o f de x é igual a zero. A x mais b igual a zero, né? X é menos b sobre a. Beleza? A gente observa aqui, ó, no gráfico. Esse ponto que toca o eixo x, ele é chamado de quê? É a raiz ou zero da função. É onde toca o eixo x. E é exatamente quem? Menos b sobre a. Então, não esquece, tocou o eixo x, tu já sabe quem é. É o zero ou a raiz da função. Beleza? Agora, professor, e quem é que toca o eixo y? Que é o f de x. É aquele bzinho lá, né? É o bzinho que toca o eixo y. Olha aqui. Aí nós temos os nomes, né? Eu tenho aqui um exemplo, uma função. Y é igual a 3x mais 6. Professor, quem é que é a raiz? Quem que é o zero da função? Na hora que alguém te perguntar isso aí, tu já fica logo ligado. O que é raiz? O que é o zero da função? É tu pegar a tua função e igualar a zero. Aí fica 3x mais 6 igual a zero. Tu passa esse 6 para o outro lado, que fica menos 6. Então, quem vai ser o x? Menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Esse menos 2, meus amigos, quem é? É a raiz ou o zero da função, que a gente chama. Então, ele, né, é o valorzinho lá que toca o eixo x. Quem toca o eixo y é quem? O coeficiente linear. Beleza? Ele é o que toca o eixo y. Beleza? X, tocou o eixo x, na verdade, é a raiz ou zero da função.
Olha aí. Agora, outro ponto importante, que também vai até servir, também na parte de equação, é a gente analisar quando que uma função ela é dita crescente. Quando que uma função ela é dita crescente? Quando que uma função ela é dita decrescente? Se teu A é positivo, a função ela é o quê? Crescente. Professor, e como é que se comporta o gráfico dela? Tá aqui. Esse é o gráfico, esse é o formato de uma função crescente. Tocou o eixo x, quem é? É o menos b sobre a. E tocou o eixo y, é o coeficiente linear. Beleza? Agora, uma função ela é dita decrescente quando o a ele é negativo. Professor, e qual que é o formato de uma função decrescente? Tá aqui. Esse é o formato de uma função decrescente. Olha, mesmo jeito, tocou o eixo x, quem é? É a raiz ou zero da função. E tocou o eixo y, quem é? É o coeficiente linear, que é o bzinho lá da nossa função do primeiro grau. Beleza? Agora, professor, eu quero fazer uma análise, eu quero fazer um estudo de uma função crescente. Então tá aqui, ó. O que é estudar o sinal de uma função afim? É tu ver os pontos em que a função é igual a zero, quando que ela é negativa e quando que ela é positiva. Isso é fazer um estudo do sinal. Então, o primeiro caso é quando a função ela é crescente. Então, eu tinha mostrado o gráfico para vocês. E nós vamos saber, na verdade, quando que ela é positiva, quando que ela é negativa ou quando ela é igual a zero, através da raiz ou zero da função. Beleza? Então, aqui, ó. Ela vai ser exatamente, a tua função vai ser exatamente igual a zero quando for igual a raiz, que é o menos b sobre a. Tá aqui, ó. Quando tocou aqui o eixo x, é o zero da função. O y vai ser zero. Ah, beleza, pessoal. Então, maior, os números maiores que a raiz, ela também vai ser o que? A função? Vai ser maior do que zero. Se for menor do que a raiz, o y também vai ser menor. Como a função é crescente, quanto mais tu aumenta o valorzinho do x, maior vai ser o valor do y. Quanto mais tu diminui o valor do x, também o valor de y vai diminuindo. E isso é a característica de uma função crescente. É isso que a gente vê os pontos que é positivo, negativo ou igual a zero. Agora, vamos analisar, vamos fazer um estudo quando a função ela for decrescente. Beleza? E a função ela é dita decrescente quando o a é negativo. Beleza, esse é o formato de uma função decrescente. Aí é o contrário, né? Quando tu vai aumentando o valorzinho do x, quando o x for maior do que a raiz, ó, o x maior do que a raiz, o y vai diminuindo. Ele vai diminuindo. Quando o x for igual à raiz, que é o zero raiz da função, o nosso y vai zerar. Agora, observa aqui, ó. Quando a gente diminui, quando o x é menor do que a raiz, o y vai aumentando. Ele vai ficando o quê? Positivo. Ele vai aumentando. Beleza? Então, isso é a característica, é o estudo do sinal de uma função
afim. Beleza? Agora, eu tenho aqui essa função y igual a x menos 4. Professor, aqui nesse exemplo, ele quer que a gente faça o estudo do sinal dessa função. Então, o que é que eu faço primeiro? Nós primeiro vamos encontrar a raiz dela. E o que é encontrar a raiz? É pegar a tua função e igualar a zero. Fica x menos 4 igual a zero, x igual a 4. A gente faz análise. Quando o x for igual a 4, o y vai o quê? Zerar. O y vai ser igual a zero. Beleza. Agora, quando a gente vai aumentando o valorzinho do x, o y também vai o quê? Aumentando. Se fosse imaginar aqui o gráfico, né? Ó. Aqui, primeiro, nós sabemos que é uma função crescente, né? E a raiz, quem é? A raiz é bem no 4 aqui, ó. E ele toca onde aqui no eixo y? Bem aqui aonde? No menos 4. Então, quando você aumenta o valorzinho do x, que é a raiz, o y também vai o quê? Aumentando. Diminui o valorzinho do x, da raiz, o y também diminui. Beleza? Esse é o valorzinho, é o estudo do sinal dessa função. Beleza? Imaginando o gráfico, o esboço seria esse, de uma função crescente. Olha aí. A numeração usada na confecção de sapatos depende do comprimento do pé das pessoas. Os fabricantes de calçados brasileiros usam a fórmula. Olha aí a fórmula. FC é 5C mais 28 dividido por 4. Onde o C é o tamanho do pé em centímetro e FC é o número inteiro do calçado. Perguntinha aí, né? Ele quer saber o número do calçado quando o tamanho do pé for de 28 centímetros. Beleza? Já estão envolvendo a parte aí também de equação, né? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para esse primeiro exemplo.
Então, gente, ó, observa aí essa fórmula que os brasileiros usam para descobrir o número do calçado aí, que é a pergunta aí da questãozinha aí. Então, ele quer saber o tamanho do número do calçado quando o pezinho aí foi de quanto? 28 centímetros. Bora lá. Onde tiver o C, eu vou substituir por 28. Beleza? Aí qual vai ser o número aí do calçado? 5 vezes 28 mais 28 sobre 4. Então, F é igual 28 vezes 5 dá 140. Mais 28 dividido por 4. Bora lá. Vamos atrás do número desse calçado, desse pé bonito aí, ó. Fica 168 dividido por 4. Beleza? Bora lá dividir, né? 168 dividido por 4, que dá... Ele calça aí, né, o tamanho 42. Então, ele deu aí, na verdade, o tamanho do pé, que é 28, e quer saber o número aí do calçado. Então, ele calça aí 42, esse pé bonito e maravilhoso aí, branquinho. Um pé bem lindo. Estamos na época do Halloween. Entenderam aí, né? Bora lá. Agora, gente, vamos fazer aqui esse símbolo bonito que meus diretores adoram muito. Esse dinheiro, dólar, real, né? Tá perto, né? E dá pra gente fazer, gente, uma relação bem interessante, né? Com o nosso conteúdozinho da nossa aula de hoje, que é a parte de inequação e o salário de nós, funcionários, né? Que é o tema integrador desse mês aqui. Dá pra gente falar sobre inequação e fazer um comparativo aí com o salário. Professor, mas como assim dá pra gente fazer essa relação? Vou botar uma situação para vocês aqui, ó. Um vendedor, ele recebe um salário fixo mensal de R$800, mais R$10 por cada venda que fizer. Qual deve ser o total de vendas para o seu salário, para que seu salário ultrapasse R$3.000? Beleza? Então, eu botei uma situação bem comum, uma situação bem, como é que diz? Muito aplicado, principalmente com vendedores, que trabalham com vendas, com metas, né? Inclusive, como eu até estava comentando com os colegas aqui, eu comecei a minha vida profissional sendo um operador de telemarketing, né? Então, antes de ser professor, eu fui vendedor, na verdade, né? E eu já gostava, né? Todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, a gente tinha uma meta pra gente bater. Então, gente, ó, vocês vão conseguir ganhar, na época, o salário mínimo acho que era 500 e pouco. Vocês vão conseguir dobrar o salário de vocês vão conseguir ultrapassar R$800 se vocês fizerem uma certa quantidade de... Eu vendia motos, né? Se vocês vendessem 18 motos, 17 motos por mês. Então, pensa aí, né? A gente fazia ligação
Era até para a região ali de Bacabal. E a central de atendimento era aqui em Teresina, né? A central de telemarketing. Então a gente saía, tinha uma ficha de clientes para a gente estar aí ligando. E caía, mesmo assim, tacando o dedo ligando, né, meu amigo? Meu amigo eu lembro demais, eu começava 8 horas da manhã, chegava às 7, na verdade. Mas tinha uma lei aí, né? Que de 7 às 8 a gente não pode incomodar as pessoas, porque eles não podem estar dormindo, né? O diretor, uma hora dessa, 7 horas, deve estar dormindo aqui, né? Aí a gente não pode, de 7 às 8, a gente não pode estar ligando, incomodando as pessoas. Mas também é chato mesmo, né? Eu ligava para a pessoa 7 e 10 da manhã. Não, bora comprar uma moto. Não tem a mesma condição, né? De a gente tá ligando. Aí, quando era 8 horas, amigo, eu tacava o dedo ligando. E passava de 8 até as 2 ligando. Meu amigo, e para mim era uma vitória quando eu vendia 6, 8, às vezes muito raro, vendia 10 motos por mês. E para mim, no meu ponto de vista, eu estava acabando com o mundo, né? Mas o meu supervisor Andrei, a meta é 22, é 23 motos. Rapaz, só se eu fizer milagre, só se eu for lá deixar a moto para ele, que não tem a mínima condição. Então a gente tinha que incentivar, porque as vendas eram assim, né? A gente ligava a pessoa, incentivava, se a gente mandasse um vendedor para lá, e esse vendedor ele fizesse um consórcio ou comprasse a moto, beleza, a venda era minha também, porque eu agendei uma visita do vendedor lá. Então, meu sonho, né, na época, era chegar a bater essa meta. Passei, assim, acho que uns 8 meses, nunca bati a meta. Aí, beleza, saiu a parte das motos, mudou Bacabal, mudou o Maranhão, mudou, no caso, a cidade, foi lá do Maranhão mesmo, na verdade, e mudaram no meu setor. Fui começar a vender plano de saúde. Meu plano de saúde é bom demais. Quem é que não quer plano de saúde? E o plano de saúde que eu vendi era barato. Só que tinha um porém. Eu gostava muito de brincar quando eu estava nessa parte, que eu lembro muito, quando eu falo assim de equação de dinheiro, eu lembro muito dessa fase aí. E era professor não estava nem formado ainda, na época. Você vai agora para esse setor aqui do plano de saúde. Eu vendi um plano de saúde lá, X. Gente, só porque, até quando eu conto, todo mundo começa a rir, porque não acredita. Porque o plano de saúde, a gente fazia o plano de saúde, era muito barato, e você não tinha direito nem a consulta, nem a exames. Como assim, rapaz? Todo mundo quer fazer um plano de saúde, não quer se consultar? Não quer fazer um exame? É verdade, mas a gente tinha já um script para derrubar essas coisas. Lá, o plano de saúde é só, do meu ponto de vista, é caso você estivesse morrendo. Se você precisar ir para a urgência. Você não vai estar toda hora indo no médico. Agora, quando você fosse para a urgência, uma emergência, aí sim você tinha direito à consulta. Todos os exames eram cobertos lá. Mas mesmo assim, tinha gente, meu amigo, eu quero me consultar a hora que eu quiser. E para me vender esse plano de saúde também era luta. Era difícil. Então, foi umas fases boas da vida aí, né? Então, eu, antes de ser professor, já fui vendedor. Também trabalhei lá nessa loja. Depois de ser antes, eu trabalhei na loja vendendo... Era no almoxarifado, né? Que era vendendo peças, meu amigo. Peça de carro. Carro aí de uma marca X aí, caríssimo. Isso era barão chegando. E eu era na parte do estoque. E todo dia eu tinha que fazer um inventário. Todo dia eu tinha que contar peça. Rapaz, como é que pode? Todo dia eu fazia a mesma coisa, contando peça. Então, né, gente, eu passando por esse tempo aí de vendedor, estoquista, até a gente, mesmo quando tá na universidade, Miguel, a gente ganhar um trocadinho para poder pegar o busão. Peguei muito busão aqui, amarelão aqui, lotado. Até a gente conseguir se formar, é dureza, meu amigo. E hoje estamos aqui, né, transmitindo aí, dando aula para vocês aí, para todo o estado aí do Piauí, contando essas lindas histórias aí. Bora lá, né? Então, gente, ele recebe esse salário fixo aqui de R$800. Isso aí é de boa. Eu também tinha um valorzinho fixo lá. Se eu não vendesse, eu não ganhava um saláriozinho fixo, mensal.
mais R$10 por cada venda. Então, como eu não sei quem é essas vendas, gente, eu vou chamar aqui a venda, nós vamos chamar aqui de V, que é a venda. Olha o que foi que ele disse, a parte interessante, que é onde entra a parte de inequação. Galera aí de São Pedro. E olha aqui, ó, 800 mais 10V. Esse V é a quantidade de cada venda. Como ele quer que ultrapasse, né? Como ele quer que ultrapasse, eu botei o quê? Maior. Tinha que ser maior do que 3.000. Continuando, fica 10V, passo 800 para o segundo membro, fica 3.000 menos 800, que dá 2.200. E a quantidade de venda vai ser o quê? 2.200 dividido por 10. Então, ele tem que vender maior do que 220 vendas. Como fosse produto, maior do que 220 produtos, para que o seu salário ultrapasse aí o valorzinho de R$3.000 por mês. Beleza? Bem interessante aí essa parte aí, a gente fazer essa relação, né? Inequação. Inclusive, né, o salário da maioria dos vendedores é uma incógnita. Não é um valorzinho certo. Não é como uma equação. Ah, eu trabalho, por exemplo, professor, eu dou, a não ser que eu dê algumas aulas extras, né? Eu vou ter o meu salário a mais. Mas, o meu salário, ele é um valorzinho fixo. Agora, como o Paulo, é um grande diretor aqui do Piauí, o salário dele ele fica mudando, ele roda aí o Piauí todinho. Então, cada viagem que ele faz, ele tem horas extras, né? Tem diárias a mais. Então, o salário dele fixo de 12.500 mais 1.500 por cada cidade que ele for passando, aí ele vai ter o saláriozinho dele lá por mês. E o salário do Paulo é uma incógnita também. Porque depende das cidades que ele for passando, depende das regiões, né? E vários outros fatores aí. Beleza? Bora lá. Olha aqui. Gente, outra pergunta aqui é: e quantas vendas ele precisa fazer para que ele ganhe entre R$1.000 e R$3.500? Então, ele tem que vender quanto para que ele ganhe um salário dentro dessa faixa aí? Quantas vendas ele tem que realizar, né? Bora lá, bora montar aqui a nossa equação. Esse aqui, gente, é a nossa funçãozinha, né? 800 mais 10V. Beleza? Que é o valorzinho fixo dele mais 10V, que ele ganha R$10 por cada venda. E tem que estar entre quem? Entre 1.000 e 3.500. Então, é maior do que 1.000 e menor do que 3.500. Beleza? Aí fica 800 mais 10V maior do que 1.000 e 800 mais 10V menor do que 3.500. Beleza? Aí fica, passo 800 por outro lado, fica 1.000 menos 800, que dá 200. E aqui, passo 800 por outro lado, fica 10V menor do que 2.700. Beleza? Aqui fica o número de vendas maior do que 20. E aqui o número de vendas tem que ser menor do que 2.270. Concluímos que, imaginando aí na reta, fica o quê? Tem que ser maior do que 20. Beleza? Tem que vender mais do que 20 peças, vamos supor. E ele tem que vender menos que 270 peças, né? Vendas, na verdade. Pessoal, qual vai ser o intervalo de vendas dele para ele poder ganhar esse salário aí de 1.000 a 3.500?
ele tem que vender entre quem? Entre 20, né? E 270. Então, ele tem que realizar essa venda entre 20 e 270 para ele poder ter esse salário entre 1.000 e 3.500. Tranquilo? Então, essa aí, né, foi o tópicozinho aí sobre essa parte de inequação com o salário. Beleza? Então, bem simples, bem trivial. Como eu já disse, né, dá para a gente fazer várias e várias relações aí com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, essa parte aqui de inequação, principalmente com o salário, né, com a renda e principalmente, né, em algumas profissões envolvendo aí quem trabalha por comissão. Quem trabalha por comissão entende muito bem essa parte de meta, o que é que tem que fazer para que o seu salário aumente aí no final do mês, né? E eu conheço também vários e vários colegas e alunos que trabalham com esse tipo de renda. Tem aluno que trabalha hoje nós estamos numa era digital. A parte agora como é o nome? A profissão digital influencer. Hoje o nosso alunado quer ser um digital influencer, quer ganhar dinheiro, né, usando o celular, usando as redes sociais. Ele quer ter uma rendazinha, né, trabalhando dentro de casa, tem um valorzinho fixo e ganhando por dependendo cada marcha aí que ele faz por mês. Beleza? Pois vamos fazer umas questões aqui de vestibular envolvendo essa parte aqui. Beleza? Bora lá. Primeira questão envolvendo aí essa parte aqui de inequação. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para vocês responderem a primeira questão. Galera aí de São Pedro, do Piauí. Então, gente, bora interpretar, vamos ler esse probleminha aqui, envolvendo essa parte de inequação. Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos
de R$400, mais o custo de R$3 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade ela será vendida a R$11. Quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Beleza? Então, ele tem que vender quantos cadernos para que o valor arrecadado supere. Vamos montar, né, essa inequação. Superar, né, tem que ser maior do que os gastos, o valor arrecadado. Beleza? Olha aí. Gente, montando a nossa inequação, está aqui. Observe que ele falou lá no comecinho que ele vai vender cada caderno por quanto? R$11. E o custo de cada caderno é R$3. Ainda tem um custo fixo aí mensal de R$400. Então, 11x, que é o valor que ele vai arrecadar, que é o valor que ele está vendendo, né? Tem que ser superior, tem que ser maior do que 3x mais 400. Independente da quantidade que ele for vender, tem aquele valorzinho fixo ali, né? De R$400. Então, a gente resolve uma inequação do mesmo jeito que a equação. Agora, só é a questão da desigualdade. Aí fica 11x menos 3x maior do que 400. Fica 8x maior do que 400. X tem que ser maior do que 400 dividido por 8. Então, tem que ser igual a quanto? A 50. Então, se ele vender de 50 para cima, olha aí, galera aí, né? Show de bola. O valor tem que ser de 50 para cima, para que ele não tenha prejuízos, né? Para que ele supere os gastos. Só se ele vender 50, não vai ter lucro, né? Vai ser zero. Mas não teve prejuízo, né? Então, está superando o gasto. Deu para compensar os gastos aí. Beleza? Então, o gabarito aí está na letra A. Muito bem aí, né? Galera aí falou. Você sabe dizer qual é, produção, sabe dizer qual é esse polo aí que a galera falou do Seduc Piauí 6? Palmeiras do Piauí, né? Muito bem, galera aí de Palmeiras do Piauí. Falou aí 50 cadernos. Então, gente, essa parte aqui de inequação, como eu já disse, até nas várias empresas, galera aí de São Pedro também, do Piauí, muito bem, show de bola aí pela participação, corretíssimo, e o gabarito aí é a letra A. Eu vou dar aqui um minutinho aqui, produção, para ele tirar um print aí dessa questão aí, e a gente continuar daqui a pouco resolvendo mais questões aí, beleza? Um minutinho aí para eles copiarem. Bora lá, né? Então aí o gabarito, né? Foi letra A. Então, como eu já disse,
vamos resolver aqui várias e várias questões, né, contextualizadas aí, também questões do Enem, envolvendo essa temática, esse tópico aqui de inequação. Como já disse, a forma de resolver é do mesmo jeito de equação do primeiro grau, do mesmo jeito de função do primeiro grau, que é de função afim, a parte lá de inequação. Só tem que estar ligado em quê? Na parte da desigualdade, né? Maior igual, um menor igual. Agora, outro detalhe, às vezes a gente multiplica por -1, né? Aí tem que lembrar que quando a gente multiplica por -1, o sinal da desigualdade ele inverte. Se é maior, vira menor, ou se for menor, ele vira maior. Então, fica somente ligado nessa parte aí, quando a gente for multiplicar por -1. E outra parte interessante, às vezes os alunos, ele lê a questão, lê o problema, professor, eu tenho dificuldade na hora de montar. Minha grande dificuldade é essa. Eu leio, vendeu por 11, o custo é R$3, mas eu não consigo, tem até uma palavra, tem até um conteúdo chamado resolução de problemas de matemática. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Então essa é uma grande dificuldade dos alunos. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua fazendo aqui mais probleminhas aí com inequação do primeiro grau.